pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington, sou gerente de operações da PHS Brasil. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Marcelo, sou administrador de redes aqui da PHS Brasil. Bom, estou aqui na PHS desde 2011, longínquo ano de 2011, onde tive a oportunidade de fazer parte do crescimento da empresa. Né? Já são quase 12 anos de caminhada e sempre presenciando aí cases muito bacanas relacionadas à tecnologia da informação, suporte técnico, segurança da informação. É uma longa caminhada aí. Bom, estou na PHS desde 2012, já vão quase 11 anos aí. Consegui também acompanhar bastante da evolução não só da empresa como um todo, mas do mercado de tecnologia da informação e de segurança da informação no decorrer desses 11 anos. Bom, então aqui a gente está datando de 2011 e 2012. Naquela época, basicamente, o cliente não tinha muita preocupação com segurança da informação. Para se ter uma ideia, ou as máquinas ficavam sem antivírus, ou tinham alguns clientes que queriam usar soluções free, tá? Soluções grátis, né? Que não tinham nenhum respaldo. Porque uma coisa é você utilizar uma solução de antivírus corporativo que é resguardado por uma Bitdefender, por exemplo. Ali você tem a garantia, né, de um desenvolvedor que aquela solução está sempre sendo atualizada com base nas últimas ameaças, né? É feito um estudo de vírus, vulnerabilidade. Então esse antivírus corporativo ele sempre recebe atualizações dos desenvolvedores, tá? Outra coisa é você utilizar uma solução free, né, conforme eu tinha comentado antes, que você até tem uma solução na sua máquina, mas você não tem como cobrar você não tem nenhum respaldo técnico de que aquilo de fato funcione. Então, antigamente era muito comum o cliente optar por uma questão de economia de custo em utilizar a solução free, mesmo que aquilo não trouxesse nenhum benefício e, porventura, colocasse a rede em falha de segurança, né? Segurança, compliance, né? Também é muito nítido na minha cabeça, relacionado a essas soluções gratuitas, que nós implementávamos firewalls open source com Linux, né, para fazer mesmo um controle da rede. Só que a preocupação dos clientes naquela época era muito do que o seu colaborador acessaria na internet, né, sobre o uso que o colaborador faria na internet, com um pouco mais de foco na produtividade do que na segurança da informação propriamente dizendo. O que nós fazemos muito, né, e hoje também é feito, era permissionamento de acesso às pastas, né, numa nuvem, numa rede, para liberar somente o que o colaborador, o que o usuário pode utilizar. Mas sempre eram soluções open source, soluções free, que nós tínhamos pouco respaldo por parte dos desenvolvedores, porque não era esse o foco, né, do próprio desenvolvedor, e até um pouco menos de respaldo por parte do próprio cliente. Quando uma solução dessa dava algum defeito, parava, a gente conseguia o suporte, conseguia a solução, era muito mais dificultoso, né, muito mais complicado do que é hoje. Sim, e trazendo um pouquinho para essa linha de firewall corporativo, open source, coisa de 10, 11, 12 anos atrás, o cliente naquela época ele tinha uma falsa sensação de segurança, né? Porque o Hector vai se lembrar, basicamente a segurança se restringia a bloquear sites indevidos, tá? E isso não necessariamente garantia que a rede de fato estivesse segura. Então o cliente definia uma lista de sites que ele não queria que os colaboradores tivessem acesso, por exemplo, o YouTube, e nós acessávamos o firewall open source, né? Que via de regra era um computador geralmente usado de algum antigo colaborador, e configurávamos ali os bloqueios. Então, quando o colaborador tentava acessar um site, lá o YouTube, por exemplo, aparecia uma mensagenzinha personalizada de é bloqueado pela sua gestão, tá? E aquilo não de fato representava uma segurança, tá? Você só estava restringindo o usuário. Mas a questão relacionada à segurança da informação é complexa, né? Porque de repente, se você não tem uma solução mais abrangente, mais completa, nada impede o usuário de clicar em algum e-mail malicioso, alguma coisa do tipo. Então, essas soluções open source, elas davam uma falsa sensação de segurança.
E veja que engraçada essa situação, Marcelo. Me lembro também, anteriormente, que os clientes eles tinham alguma dificuldade com o anti-spam, né? Alguns e-mails que vinham de fornecedores, de terceiros, eram filtrados pelo anti-spam, seja no Outlook, seja pelo provedor de internet, e o cliente, o usuário, tinha tanta dificuldade com aquilo que ele pedia para a gente desabilitar o anti-spam. Olha que coisa engraçada, uma das principais portas sempre foi, desde o início do uso da internet, um dos principais meios de infectar o seu computador, infectar a sua rede com vírus é através de e-mail, né? Isso é utilizado até hoje, e o usuário pedindo para a gente desabilitar o filtro de anti-spam para ele receber e-mail de todo tipo na sua caixa de entrada. Então a gente consegue perceber que a preocupação dos usuários, né, dos colaboradores, era realmente ter uma produtividade maior. Utilizávamos um firewall open source para fazer controle de conteúdo da web, não propriamente para manter a rede mais segura, mas sim para não roubar o tempo de produtividade do usuário na outra ponta. Desabilitávamos anti-spam, né, até com um pouco de receio, né, tentando mostrar para o usuário, para o cliente, que não era aquele o caminho a se seguir, e sim de fazer uma configuração um pouco mais adequada para o uso do e-mail, mas aquilo também não era muito aderente, né, ao que o usuário precisava. Então, com a evolução que nós passamos da segurança da informação, das formas de ameaça, né, as formas de infecção nas redes, isso mudou ao longo do tempo, né, Marcelo? É bem interessante isso. Sim, a evolução ela é nítida, tá? Porque se antes o pessoal pedia para desabilitar desde um anti-spam, até insistiam em usar soluções free de antivírus só para constar que tinha uma solução, mesmo que ela não servisse basicamente para nada, hoje em dia a gente se preocupa não somente, né, em ativar os recursos, seja um antivírus corporativo, um firewall de borda, segmentações de rede, e também nós temos a preocupação em treinar os colaboradores, tá? Então é nítida essa evolução, né? Porque de nada adianta você ter solução de antivírus corporativo, firewall de borda, IDS, IPS, sendo que o colaborador recebe algum e-mail malicioso e clica 2 vezes. Então essa questão de segurança da informação e também da evolução ao longo do tempo, ela se tornou tão complexa e tão importante ao ponto de nós, no nosso dia a dia de consultoria de segurança da informação, também termos essa preocupação de treinar os colaboradores, né? Porque não adianta só você ter esse conjunto de soluções, sendo que o seu colaborador lá na ponta, né, ele pode clicar em algum e-mail malicioso. Então, antigamente a gente tinha essa preocupação, tá, de orientar, e hoje a gente mantém essa preocupação, mas também aprimoramos ela por meio de treinamentos, né? Inclusive, recentemente existem até soluções onde o próprio firewall antivírus corporativo ou soluções de terceiros, né, ela audita o que o usuário está clicando. Então, de repente, existem soluções que saem mandando e-mails aleatórios, né? Por exemplo, clique aqui para ver aquela sua foto do YouTube, do Facebook, e aí, na verdade, o intuito é de auditar quem é o usuário, né? A ponta falha que poderia clicar lá e representar uma vulnerabilidade. Então, para você ver a evolução, antes a gente orientava e agora a gente consegue treinar e acompanhar onde está o ponto de falha na rede corporativa. A gente acabou saindo de antivírus free, de firewall open source, de alguns outros softwares também open source, para soluções, né, de segurança que são um pouco mais abrangentes. Hoje as empresas elas já têm uma consciência um pouco maior da importância de se instalar um firewall numa rede, da importância de ter um antivírus atualizado, de ter softwares legalizados, que a gente vem de uma época aí que, infelizmente, devido a custos de software, as empresas preferiam colocar ou open source ou pior, não legalizados, abrindo outras brechas de segurança na rede. Então a gente teve essa evolução, principalmente a partir de 2016, 2017, quando houve uma disseminação maior de ransomware na internet, sequestrando dados de empresas. Tivemos clientes que infelizmente passaram por isso, por decisões erradas,
né, em relação à segurança da informação das suas empresas. Né? Então, nós enfrentamos uma evolução, tanto por parte das operações de negócio dos clientes, tanto por parte de hackers, né, pessoas mal intencionadas que acabam trazendo esses malwares para dentro da internet e etc. E também dentro das nossas operações, porque a segurança da informação, a gente está falando aqui muito de questões informatizadas, mas há vazamento de documentação em papel, há usuários que entram com o celular, tiram foto de tela de computador para vazar informação comercial, industrial das suas empresas. Então, há uma evolução muito grande. E essa questão de treinamentos, de políticas das empresas, é algo que a gente tem apoiado bastante os nossos clientes para evitar ao máximo qualquer tipo de brecha de segurança. Tudo isso é bem interessante. E infelizmente, normalmente, tá, a gente não está falando que são todas as vezes, mas normalmente o ponto fraco dentro de uma operação é o ser humano. Esse ser humano ele pode ser um especialista em TI, como ele pode ser uma pessoa que tem um uso mais funcional das ferramentas informatizadas, mas sempre na ponta do ser humano há uma fragilidade muito grande e que representa essas brechas de segurança dentro do ambiente de TI. Tá? Então, o que a gente orienta? Evitar, por exemplo, conectar celulares ao Wi-Fi corporativo da empresa, né? Evitar espetar pendrives em computadores, né? Espetar o celular para carregar numa porta USB do computador representa uma brecha de segurança caso o celular esteja infectado. E além de todas essas orientações, a gente tenta contornar todas essas brechas oferecendo os melhores serviços, os melhores softwares de segurança para dentro do ambiente. A PHS, em particular, teve uma evolução muito grande nesse sentido. Tá? E desde pelo menos 2012, a gente já faz o monitoramento das ferramentas de segurança em nossos clientes. Os antivírus, sejam eles pagos ou não, nós fazemos esse monitoramento, porém percebemos que esse monitoramento ele não era o suficiente para manter uma rede segura. A gente faz um monitoramento ali do ambiente informatizado, mas a parte de fluxo de trabalho, as operações, o trabalho do próprio colaborador na ponta, né, ele não pode ser monitorado. Né? A gente não monitora esse tipo de atividade. Então, nós temos apoiado os nossos clientes na conscientização dos seus colaboradores, tá? Na conscientização das políticas de TI adotadas na empresa, utilização de software sempre legalizado, utilização de ferramentas informatizadas de segurança profissionais, pagas, né? Isso tem feito bastante a diferença e a gente tem conseguido diminuir muito as incidências de ataques cibernéticos dentro dos clientes, né, Marcelo? Sim, exatamente. E também é importante destacar que o usuário é o provável ponto de falha, né, de vulnerabilidade na rede, tanto que, depois a gente pode disponibilizar o link, houve alguns indícios de que alguns desenvolvedores de ransomware procuravam alguns colaboradores de algumas empresas que eles queriam invadir e meio que combinavam, né? Eu vou te disponibilizar, vou te doar aqui $1.000 e vou mandar um e-mail para o seu e-mail corporativo e você clica deliberadamente, porque a partir desse momento eu consigo ter acesso à rede da empresa. Tá? Então, para você ver como é complexo. Então, não adianta nada você ter todo um trabalho de bloquear falha, de ter um firewall corporativo, de ter antivírus, de ter Web Application Firewall, de ter diversos recursos, sendo que o seu usuário na ponta, se ele não estiver bem treinado, bem instruído, ele pode sair clicando em qualquer link e comprometer toda a sua segurança. Tá? Então, a gente conseguiu acompanhar ao longo dos anos todas essas questões aí relacionadas e, com base nessas informações, seguir com a parte de treinamento dos colaboradores também. Isso é extremamente importante. Os hackers em si, eles têm se organizado mais, tá? E existe hoje, já temos, né, o hacker do bem e o hacker do mal, mas principalmente os hackers do mal, eles têm meio que se unido, se organizado melhor para orquestrar os ataques, né? E infelizmente a gente vê aí diariamente em redes sociais, sites de notícias, né, até mesmo na televisão, grupos, empresas
governos hostis que pagam grupos de hackers justamente para explorar essa vulnerabilidade em determinados segmentos de negócios, podem ser governamentais, da área da saúde, área da educação. Diariamente a gente tem visto ataques hackers aí prejudicando bastante diversos segmentos de negócio, né? Então, infelizmente, assim, o usuário lá na ponta, ele conscientemente ou não, ele acaba sendo o ponto mais fraco, né? E as ferramentas que nós temos hoje disponíveis no mercado, elas são feitas para, além de proteger o perímetro da sua rede, também para, de repente, identificar o causador de algum tipo de ataque, né? O causador internamente dentro da sua empresa. E isso não é só para apontar a pessoa que fez isso, né? Ou o dispositivo, mas é para ajudar mesmo dentro de um cenário de treinamento, né? Para o pessoal e de fechamento dessas brechas de segurança. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Sim, exatamente. Bom, entre essas ferramentas, né, que nós já temos discutido aqui, é muito importante salientar o antivírus e principalmente o firewall, tá? Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho para você entender o que é o firewall, né? Olha, então tem um firewall aqui no meu Windows, tem um firewall no meu antivírus, ele é o suficiente para fechar todas as brechas de segurança na minha empresa? Não, tá? E justamente mediante esse questionamento, o PHS tem fechado parcerias com especialistas em fornecimento de firewall no mercado, e a gente vai conseguir explicar aqui para você um pouco mais sobre o que é essa ferramenta, né, Marcelo? O que é um firewall, Marcelo? Pessoal, respondendo de forma sucinta, um firewall é um bloqueio de portas, tá? Mas agora a gente consegue segmentar a diferença de um firewall, de um roteador simples convencional, aquele que você compra em um grande magazine, a partir de R$100, tá? Ao firewall corporativo, tá? A diferença, então, respondendo à pergunta, o firewall é um dispositivo que bloqueia portas. E contextualizando, esses firewalls adquiridos em grandes magazines, eles se limitam a isso, a receber link de internet e bloquear a porta, somente, tá? E quando você tem a preocupação com segurança da informação, você não vai trabalhar com esses roteadores, tá? Appliance Open Source, você não vai mais trabalhar com isso, você vai trabalhar com firewall corporativo. Ele bloqueia a porta, mas ele é muito mais abrangente, ele tem muito mais recursos pautados nessas questões relacionadas à segurança da informação, tá? Por exemplo, quando você coloca um firewall corporativo como o firewall da Sophos, ele tem um sistema operacional próprio, tá? É um sistema operacional próprio que também possibilita com que o firewall da Sophos gerencie e converse com outros dispositivos Sophos. Com isso, você tem mais fluidez no gerenciamento da rede, tá? Uma vez que você tem um firewall Sophos ali, recebendo seus 2 links de internet, fazendo a parte de NAT, a SYNAT DNAT, que é receber o link, liberar as portas, e você também tem o firewall conectado num switch, você ganha no quê? Na camada de gerenciamento de toda a rede da sua empresa, porque você consegue saber ali pelo firewall como que está a saúde da rede, o que de porta que está sendo utilizado no seu switch, quais as velocidades, quais são os tráfegos, o que o pessoal está mais consumindo. E o firewall ele tem recursos adicionais de segurança, tá? O firewall corporativo, como por exemplo, você tem ali um IDS, que é um sistema de detecção de intrusão, tá? Então ali ele não é tão invasivo, mas ele está monitorando a sua rede. Então de repente eu posso configurar ali o meu IDS para simplesmente monitorar os ativos da rede. Então, com base nisso, ele vai monitorando e ele entende que, por exemplo, o computador do Wellington se limita a acessar a internet, porta 80, porta 443, e mandar e receber e-mail. Então, dito isso, o IDS ele cria um mecanismo de uma inteligência que ele sabe que, basicamente, o computador do Wellington utiliza a internet e portas de envio e recebimento de e-mail. A partir do momento que o equipamento utilizado por Wellington começar a ter um comportamento anormal, ele entende que ali tem um ponto de atenção e o IDS ele não é tão invasivo. O que ele faz? O computador do Wellington começou a ter um comportamento anormal, vou avisar o administrador de rede. Então, de repente, ele manda um e-mail para mim. Recomendo uma atenção especial no equipamento do colaborador Wellington, tá com comportamento anormal. Então, quando você tem um firewall corporativo que te provisiona esses recursos
a níveis empresariais, você tem um ganho de performance, gerenciamento, você tem muito mais segurança. Você também tem o IPS, tá? Que é o prevenção de intrusão. Então, o IDS, ele monitora e se ele vê algum comportamento anormal, ele pode, né, no cenário menos incisivo, informar o administrador de redes. O IPS, ele já é mais invasivo, tá? Então, no mesmo cenário, o equipamento do Wellington usa a internet, o porta 80, o porta 443, que são sites HTTPS, e manda e-mail. O IPS, ele com base nisso, ele monitora. A partir do momento que a máquina começou a acessar diversos outros recursos ou ter algum comportamento anormal, isso tudo é configurável, tá, pessoal? Só para contextualizar, ele pode ir lá e bloquear o computador do Wellington. E o computador do Wellington não tem mais acesso à rede, tá? Então, você tem todos esses recursos aí no firewall corporativo, tá? Um outro exemplo bastante interessante, falando também de firewall corporativo, é que você consegue segmentar hosts da rede. Então, por exemplo, eu crio lá um grupo, né, de equipamentos chamado DVR e eu coloco lá as minhas câmeras naquele grupo. E eu configuro que aquela minha câmera ela só tem permissão de acessar a internet e também um storage, ali, um dispositivo de armazenamento que ela vai gravar as imagens, tá? Com base nisso, o meu firewall corporativo ele fica monitorando e se um daqueles dispositivos que só deveriam acessar a internet e gravar no storage começar a fazer scanner de rede, a mandar pacotes que ele julgue malicioso, ele entende que aquele dispositivo foi infectado e ele já bloqueia o dispositivo. Então, você, quando implanta um firewall corporativo, você tem muito mais recursos, desde gerenciamento até recursos de segurança que também vão analisar algum comportamento anormal e seguro e vão tomar as medidas cabíveis, né? Pode ser desde notificar um administrador de redes até bloquear o dispositivo que entende-se que pode ter sido comprometido, tá? Então, Marcelo, a gente pode resumir que o firewall ele gerencia todo o tráfego de internet dentro de uma rede que entra e sai dessa rede, certo? Ele gerencia todo esse tráfego e, baseado em algumas regras, ele pode bloquear determinados dados desse tráfego ou liberar. E de acordo com esses recursos que você passou, então, baseado numa inteligência do firewall, ele também pode detectar tráfego incomum e bloquear ou avisar o administrador de redes, mesmo se a gente não configurar isso. Ele tem uma inteligência um pouco maior relacionado, ou melhor, em comparação a um roteador simples. Sim. Pessoal, o roteador simples, ele se limita a bloquear a porta, tá? Então, falando na camada de rede, existem hoje 65.536 portas. Então, o roteador simples, ele simplesmente bloqueia essas portas aí, mas não necessariamente a sua rede está segura, tá? Visto que, trazendo um pouquinho para o contexto de ransomware, que era aquele vírus que sequestrava dados, muitos desses vírus chegavam nas redes por causa da porta 3389, né, que é a porta de acesso remoto da Microsoft. Então, uma vez que essa porta está redirecionada para um servidor corporativo, qualquer pessoa conseguiria chegar, tá? E com o firewall corporativo, você consegue, de repente, adicionar alguns recursos de segurança. Então, por exemplo, eu até deixo a porta, se for um requisito muito crítico para o meu negócio, eu até posso deixar a porta 3389 exposta. Mas o que acontece? Eu crio ali uma regra que ele só vai permitir conexão nessa porta 3389 vindo do IP da PHS, ou vindo do IP da filial remota, tá? Então, com isso, você consegue minimizar falhas de segurança, tá? Uma vez que, sim, está liberado, sim, a porta 3389, mas ele só vai acessar a conexão dos endereços externos que eu autorizo. Com isso, você consegue reduzir qualquer superfície de ataque, tá? Com o roteador caseiro, roteador comprado aí nos grandes magazines, você não tem nada disso, tá? Você libera a porta 3389 e ele não tem nenhum controle adicional, nada muito robusto, tá? Ele se limita a permite porta, bloqueia porta, somente isso, não tem nada disso. Então, você, quando coloca essa linha de appliances corporativo, primeiro que a gente já tem aquele sistema operacional que ele gerencia, né, os dispositivos ali da mesma
do mesmo fabricante. Então, trazendo para o contexto do Sophos, a partir do momento que você tem o firewall da Sophos ali e você, para padronizar e ter um melhor gerenciamento da rede, você coloca ali um switch Sophos, um access point da Sophos, através de um dispositivo você consegue gerenciar o tráfego de dados de todos os demais e também saber a atualização, tá? E quando você tem ali um roteador caseiro desses de grande magazine, você não tem nada disso, você não tem esse gerenciamento centralizado, essa integração do sistema operacional com o sistema operacional dos demais dispositivos, não. Você só tem ali um roteador que está limitando a distribuir a internet e bloquear e liberar a porta. Só basicamente. Então, Marcelo, se a gente então considerar o contexto que a gente começou a tratar em segurança nos nossos clientes, vamos dizer, 10, 11 anos atrás, onde uma preocupação muito grande era o controle de acesso à internet que os usuários de uma determinada empresa teriam. Isso é possível com o firewall? Sim, sim. É possível, inclusive é melhorado, tá? Porque o meu firewall corporativo, eu consigo integrar ele com o meu sistema de autenticação local. Aqui eu estou partindo do princípio de que o cliente ele tem um servidor ali local, um Active Directory Domain Service, onde ele cria os usuários e grupos dele, tá? Então eu consigo pegar o meu firewall e não sair criando usuários lá, fazer com que o firewall busque os usuários do servidor de autenticação que o cliente já tem. Com isso, pessoal, a gente ganha em produtividade, uma vez que, no nosso exemplo aqui, o usuário do Wellington que já existe no meu servidor de Active Directory Domain Service, ele vai ser o mesmo usuário que eu vou utilizar no firewall, tá? Isso daí acaba trazendo mais comodidade para o usuário, tá? Por exemplo, o Wellington, quando ele estiver na PHS, ele tem liberação total aqui na empresa, tá? Porque o meu firewall corporativo já busca o usuário do Wellington que existe lá no meu Active Directory Domain Service. E eu também utilizo esse mesmo usuário para provisionar acesso à VPN, por exemplo, tá? Então o Wellington, quando ele estiver externo, estiver na casa dele e ele precisar acessar os recursos corporativos, com esse usuário que ele já tem no Active Directory Domain Service, ele acessa o nosso firewall, faz a autenticação e uma vez que ele autenticou, ele tem acesso aos recursos aqui da empresa. Isso eu estou falando de VPN, tá? Mas eu também consigo, respondendo a pergunta do Wellington, conceder ou bloquear acesso a determinados sites, tá? Lá na evolução, lá quando a gente começou a falar, lá nos primórdios e tal, de 2010, 2011, por aí, o cliente tinha uma preocupação muito grande de simplesmente bloquear sites. E com o firewall corporativo, você consegue, além de bloquear sites, saber quais usuários que estão acessando cada site, tá? Então você tem um controle mais granular, uma vez que você está sabendo exatamente aonde que o seu colaborador está gastando o tempo dele, ok? Legal. E o interessante desse controle que o firewall faz é que ele não traz só a lista do login do colaborador e quais sites ele acessa. Ele também traz a informação de quanto tempo ele passa em cada site daquele. O site ele está sendo realmente utilizado para trabalho, pode ser um ladrão de tempo, então isso é muito interessante. Agora tem uma outra dúvida, Marcelo, relacionada ao firewall. Você explicou, se eu tiver, por exemplo, um servidor com Windows, que tem os meus usuários dentro da empresa, eu consigo fazer uma integração dele com o firewall. E os mesmos usuários que estão no servidor são sincronizados com o firewall para liberação de recursos. E a partir disso eu faço uma VPN. Tá? Então, com essa VPN, se o meu funcionário levar o computador dele para casa ou até mesmo acessar de um computador dele pessoal, essa VPN da empresa, eu também consigo fazer esse controle de acesso a sites? Você consegue, uma vez que você pode instalar, tá, pessoal? Você está instalando na máquina do colaborador um client para fazer a descagem da VPN. Uma vez que a VPN está estabelecida, você consegue saber quanto tempo que ele continuou conectado na VPN e, por que não, talvez os sites que ele estejam acessando. Porque ele está na casa dele, tá? E na pior das hipóteses, né? Você consegue saber o que ele está acessando ali, tá? Você tem um controle, o gerenciamento do que está acontecendo no ambiente corporativo, mesmo que o seu colaborador não esteja na sua empresa, sim esteja fora. A partir do momento que ele discou a VPN, entende-se que ele deveria estar trabalhando e não, de repente, perdendo tempo com o YouTube, por exemplo. Isso, para mim, para o empresário, isso é sensacional, porque eu posso colocar meu funcionário para trabalhar em home office,
e ter um pouco menos de preocupação em quanto tempo ele vai perder acessando sites que ele não deveria. Mas vamos dizer, Marcelo, eu tenho um firewall, eu tenho um VPN, mas eu não tenho um servidor de arquivos na minha empresa. Eu tenho uma nuvem. Eu consigo fazer algum tipo de processo de segurança e para garantir a produtividade do meu funcionário em que ele conecte uma VPN na minha empresa e somente conectado a essa VPN ele consiga acessar os arquivos da nuvem? Consegue também. Aí você vê como essa questão de segurança da informação de acesso ela é importante, tá? Porque você está garantindo que os seus dados corporativos não sejam acessados de qualquer local. Então, por exemplo, você configura no seu file server online, no nosso exemplo aqui o SharePoint, para que o acesso aos dados corporativos só sejam liberados quando o colaborador estiver na empresa. Mas, trazendo para o contexto, respondendo a pergunta que o Wellington fez, a partir do momento que o colaborador está em home office, ele não tem acesso aos dados da empresa. Mas uma vez que ele discou a VPN, para ele vai ser transparente, porque primeiro ele chega no firewall corporativo e a partir do firewall ele navega na internet como se ele estivesse dentro da empresa. Consequentemente, ele vai ter acesso aos arquivos corporativos ou sistemas que ele precise para desempenhar as funções dele do dia a dia. Então isso é interessante também, porque nós temos muitos casos, né, em nossos clientes que, além da questão da segurança dos arquivos, também tem os colaboradores que trabalham fora do expediente, né, gerando também alguns transtornos relacionados às leis trabalhistas com os nossos clientes e tal. Então, vamos dizer, eu conectei a VPN ao meu firewall e somente o usuário home office que está conectado a essa VPN acessa os arquivos da nuvem. Eu consigo também limitar o horário de trabalho dele? Consegue sim. O firewall ele pode ser integrado de repente com o nosso Active Directory Domain Service, que ele já tem lá umas opções relacionadas a logon permitido. Então você pode, por exemplo, no nosso contexto aqui do firewall está integrado com o Active Directory Domain Service, delimitar lá, tá? Então o meu usuário ele só tem permissão para autenticar de segunda a sexta das 8 às 6, das 8 às 7, por exemplo, tá? Então das 8 às 7 da noite ele tem permissão. Consequentemente, se ele tentar autenticar a VPN ou acessar algum recurso corporativo fora do horário que é considerado horário de trabalho, eu tenho permissão para ou conceder ou negar o acesso, tá? Com isso, consequentemente, a gente evita qualquer problema relacionado à legislação trabalhista. De repente, eu estou de casa, eu estou trabalhando mais. Não tá, porque você não tem permissão para usar a sua VPN, os recursos corporativos, fora do âmbito do horário permitido para logon. Legal. A gente vê que o firewall ele traz muitos benefícios, né? Não só de segurança, como também para produtividade. Algum tempo atrás, a gente dizia que segurança da informação ela não é compatível com a produtividade. Mas a gente consegue entender hoje que o firewall, né, alguns recursos de firewall, antivírus, recursos modernos de segurança da informação, eles conseguem aliar os dois, desde que sejam feitos por especialistas, né? Não só especialistas em TI, propriamente dizendo, mas o cara que ele conhece as operações de negócio. Então, é uma função bem interessante para o empresário hoje ter um firewall dentro da empresa, com certeza, né? Sim, exatamente. Nós, PHS, quando fechamos contrato com o cliente, nós temos a preocupação de entender a dinâmica de trabalho do cliente, de conhecer o negócio do cliente, justamente para conseguir parametrizar para com que todos os recursos de TI sejam liberados de acordo com o que a demanda daquele cliente precisa, com o que o cliente precisa. Não tem por que eu deixar lá um firewall que tenha liberação de VPN 24/7, sendo que eu sei que a contabilidade do Leandro, por exemplo, funciona somente de segunda a sexta, das 8 às 5. Então, nós temos sim essa preocupação de conhecer o negócio dos nossos clientes para garantir com que os recursos sejam liberados somente de acordo com a necessidade. Somente sob demanda. Exatamente. Quando se fala em segurança da informação, pessoal, é um assunto grande, extenso e que a gente consegue ramificar, tá? A gente consegue entrar na ramificação para falar de usuário, dos pontos de falha, como mitigar problemas ali, consegue falar sobre rede, infraestrutura, Wi-Fi, autenticação. Então, assim, é um assunto complexo, tá? Então, hoje nós preferimos introduzir, de repente,
falando sobre infraestrutura, de repente do know-how que nós temos aqui na PHS ao longo de alguns anos, a evolução dessa parte de segurança da informação, mas frisando que é um assunto complexo e para o vídeo não ficar muito extenso, e no próximo momento, né, Wellington, a gente pode abordar com mais detalhe alguns outros componentes, por exemplo, SOAR, SIREM, alguns outros recursos relacionados à segurança da informação, tá? É interessante também a gente salientar que devido à abrangência desse assunto, né, a nossa equipe, nós todos aqui estamos à disposição para tirar qualquer outras dúvidas que vocês tenham relacionadas à segurança da informação. A gente falou muito de questões eletrônicas, mas a segurança de informação ela também está no papel, né, na confidencialidade dos dados, na integralidade desses dados. Então, reforçando o que o Marcelo disse, é um assunto, é um universo de informações. Tem muita coisa aí que a gente pode abranger. Esse é somente o primeiro vídeo, nós teremos outros vídeos tratando também da questão, mas deixamos os nossos canais abertos para você que tem alguma dúvida relacionada aí dentro da sua empresa, entre em contato conosco, converse diretamente com a gente aqui para tirar suas dúvidas e de repente até a gente consiga fazer alguns direcionamentos para te apoiar aí dentro da sua empresa no assunto segurança da informação. Beleza, pessoal. Então, por hoje é só. Agradeço aí pelo tempo em ter assistido o nosso vídeo. Espero que o nosso conteúdo te agregue, tenha sido esclarecedor, ou pelo menos consiga introduzir essas questões relacionadas a falhas, segurança da informação, tá? Então, gostaria de agradecer, então, em nome de toda a PHS Brasil por todo o seu tempo. Se o vídeo foi útil, eu vou pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações, ok? Beleza? Reforcem a nossa corrente do bem, manda esse vídeo para seus amigos, conhecidos, né? Faça com que o nosso conteúdo alcance mais pessoas e a gente consiga ajudar aí, principalmente nos assuntos relacionados à TI, beleza? Curta aqui também, siga o nosso canal e fica ligado aí que nós temos vídeos novos diariamente.